Padre Beto, o Oi. homem que a igreja não quis. Título forte, né? Forte, com certeza. É uma autobiografia? Isso, Carol, é uma autobiografia e eu escolhi assim esse título, O Homem, e não O Padre, Tá. que a igreja não quis, porque realmente eu começo a contar a história da minha vida desde o nascimento. Sim. E eu tenho assim outros momentos fora da igreja que foram momentos de superação. Boa. Aliás, o meu próprio nascimento foi um nascimento difícil. Olha Por que, só. Beto? Sua mamãe... Porque a minha mãe fazia aniversário no dia 29 de setembro. Ah, E eu nunca perguntei isso pra minha mãe, tá? Tá. Ela nunca me disse. Mas as minhas tias todas tiveram os filhos no hospital. Mas minha mãe queria ter em casa. E ela teve meu irmão, depois de 5 anos veio eu. Mas entre eu e meu irmão teve um nascimento que não deu certo. Tá. Em casa, tá? E eu ia nascer... O trabalho de parto começou às 14 horas do dia 28 de setembro. Véspera do aniversário dela. 14 horas. Só que eu estava de atravessado. E em casa é pior, né? E já pensou, e eu não saía, e ela sofrendo, e a parteira tentando alguma coisa e tal, e eu não nascia. Eu tava de atravessado. E aí foi indo, à tarde da noite, minha mãe toda molhada, a parteira não, era uma enfermeira. Ela diz assim pra minha mãe, agora ele sai. E aí minha mãe disse que olhou pro relógio, viu 15 para meia-noite. Caramba! Aí ela falou assim, não, agora ele não sai. Ele me fez sofrer até agora por desaforo. Ele vai nascer no dia do meu aniversário. Tem coisa boa. E segurou, Carol. Nossa! Então você faz aniversário no dia da mamãe? Guto, eu nasci meia-noite e 15. Caramba. Roxo. Rebentou. Quase que eu morri. Caramba. Então o meu nascimento já foi. Já foi. O seu rebento já é uma vitória. Já é uma vitória e eu já nasci de atravessado. Eita! E aí continua. Esse é um dos capítulos do livro, que eu conto assim, de uma forma Então é na bastante- primeira pessoa. Na primeira pessoa. Tá. Na verdade, o livro é um bate-papo com o leitor. Tá. É um bate-papo bem informal e com reflexões filosóficas. Eu tento sempre trazer um pouquinho da filosofia, não é? Analisando cada passagem da minha vida. E eu tive, assim, problemas com bullying na escola. A minha Nossa. primeira professora me bateu muito. Caramba. Gente! Então criou um trauma, a escola para mim era um trauma. Enfim, eu tive várias passagens de superação. Então, desafio, superação e liberdade são palavras que pertencem à minha história. Show. Padre Beto, quantos livros no total você já publicou aí? Você tem? Ai, não tenho. Não tem, Não muitos, sabe. né? São muitos, São né? vários, eu publiquei vários. Tá. O primeiro eu posso citar, que é o Sem Medo de Voar. Ele ficou entre os 10 mais no Prêmio Jabuti. Que legal. Pela Nobel. E o que está aí à venda, né? Verdades Proibidas, Jesus e a Sexualidade e Coragem para Pensar Diferente. Boa. E Beto, o que te motivou a querer contar a sua vida em Um Homem que a Igreja Não Quis? Soa como um desabafo para a sociedade também? Não foi essa a intenção. A intenção foi compartilhar esses momentos de superação, De superação mesmo. de desafio, para que as pessoas possam começar a entender que o caminho mais fácil não é o melhor, o caminho mais difícil é o mais enriquecedor. O começo do nosso papo hoje no café. Exatamente. E que é possível superar situações difíceis na vida. Então a tentativa é compartilhar com o leitor isso e ajudar, né, com que as pessoas reflitam sobre o sentido da vida. Ótimo. Padre Beto, por que a igreja não te quis? Olha, porque eu acho que a minha visão de igreja superou ao que a igreja é. Superou a igreja. Entendeu? Eu vim, por exemplo, da Alemanha preparado para ser um padre que faria o diálogo entre igreja ou religião e ciência. Porque, afinal de contas, Bauru era, pelo menos, uma grande cidade universitária. Sim. Nós temos o maior campus da Unesp. Sim. Nós temos a USP de expressão. E agora com medicina, né? Enfim, naquela época tinha 9 Sim. entidades de nível superior. E ninguém da igreja para dialogar com essa... Com a juventude, com a né? juventude. Com a juventude. Né? E também dialogar com a arte. Eu criei em Bauru uma pastorarte. Eu lembro. Né? Que desenvolvia saraus e promovia arte na cidade. Então, eu vim com uma proposta de igreja que era muito maior. E eu cresci também numa igreja, na década de 70 e 80, que era uma igreja muito voltada para o social.
Sim. Então era uma igreja de grandes homens, como Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Mauro Morelli, Dom Paulo Evaristo Grandes Arnes. referências. Grandes referências e todos assim interessados em humanizar a sociedade. Em tornar essa sociedade mais humana e menos desigual, não é? Enfim. E eu cresci nessa igreja e esperava que essa igreja mudasse mais ainda. Sim. Né? Porque ela havia mudado pelo Concílio Vaticano II e havia esperança de mais mudanças, o que não aconteceu. Aconteceu a mudança pelo contrário. João Paulo II pisou no freio E retrocedeu. Até e retrocedeu, pontos, né? Exatamente. Durante a década de 90, que eu passo na Alemanha, convivendo com uma igreja muito progressista, e tendo uma teologia na Universidade Estadual da Baviera, que era uma teologia muito científica. Para vocês terem uma ideia, meu professor de Antigo Testamento era um egiptólogo. Caramba! Ele ia fazer escavações no Egito e depois vinha dar aula pra gente. Então, foi uma teologia que desconstruiu também muita coisa. Porque que tem eu tinha aquele na cabeça. negócio que as pessoas acham que a ciência não tem que caminhar junto com a religião, o que Elas não é são verdade, antagônicas, né? né? Não, elas não são antagônicas necessariamente. Uhum. Desde que a religião admita Sim. o processo de evolução da Da ciência. ciência. Né? Uhum. Então, Que é normalmente onde se esbarra aí, né? exatamente. Então, a igreja, por exemplo, afirmou por muito tempo que a Terra era o centro do universo. Não é? E mandou muita gente para a fogueira por causa Matou disso. muita gente. Não é? E hoje ainda insiste, né, que família é pai, mãe e filho. Né? Mas então aí ela não acompanha. Mas voltando à sua pergunta, então a igreja que eu encontro quando eu retorno da Alemanha era uma igreja conservadora, o que não era antigamente, a igreja que eu cresci, né? E a proposta de ser igreja não se encaixava mais com ela. É triste. E também tem o fator... Ela ficou pequena pra você, né, Ficou Beto? pequena. Pequena. E também o fator humano, né? Houve muita inveja. Sim. Porque, Carol, eu era um padre muito popular Sim. em Bauru. Os Sim. jovens te adoravam muito. Eu era um deles que Sim. seguia ali. As homilias dele eram maravilhosas. Os casamentos dele também, né? Não, os casamentos continuam, a gente vê aí. Mas as suas homilias eram maravilhosas. cara. Eu era o padre que... E eu não sou católico. eu tinha 1.200 pessoas por missa. A gente contava isso pelas hóstias, né? 1.200 pessoas por missa. O panorama, ele ficava lotado Era lindo. com as minhas missas. Era né? lindo. Mas isso atraiu muita inveja. Mas aquela coisa, cachorro morto não incomoda, né? Se tava lá é porque tava falando. Beto, e você acredita que um dia a igreja vai te querer de volta? Não, eu acredito que não. A igreja ela tem uma grande dificuldade de admitir que ela errou. O erro, né? Boa. Ela tem grande dificuldade com isso. E numa suposição, se ela te queresse de volta, você toparia voltar? Não voltaria. Não. Não. Boa. Não voltaria. Porque realmente muita coisa que ela prega, eu não concordo. Boa, isso é ética. Isso é ética. É ética. Vou ler uma mensagem agora. Leia. Boa tarde. Eu sou o pastor Alexandre, da Igreja Luterana de Bauru. Oi, pastor. Mando um abraço ao Padre Beto, 94 FM, essa rádio pega. Pastor, que Que delícia legal. ter você na audiência Nossa, com a muito gente. bacana. Obrigada, É. viu? Pastor Alexandre, né? Posso agradecer e dar um testemunho? Com certeza. Deve. Pastor Alexandre, muito obrigado, um grande abraço a você também. E olha, eu tive na Alemanha 10 anos e eu tive assim experiências muito interessantes de diálogo entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Porque a católica lá na Alemanha é uma igreja muito progressista. Inclusive ela está peitando o Vaticano agora, né? Aham. Com casamentos homoafetivos. Ótimo. Olha. E eu presenciei fatos assim incríveis. Por exemplo, em Munique tinha um pastor e tinha um padre da Igreja Católica, que eram muito amigos. Eles faziam retiros espirituais Olha que juntos. bacana. Que legal. E um domingo por mês, o pastor ia fazer a homilia do padre na Ai, missa. gente, olha que e o delícia. padre ia fazer a pregação do pastor no Putz, culto. mano, olha, não é? sobre isso. E Sim. depois eu era padre, aí eu comecei a dar assistência para uma paróquia de Stuttgart. E essa paróquia abrangia 3 cidadezinhas. Mas numa cidadezinha não tinha o templo católico. Então o que os luteranos faziam? Emprestavam. Emprestavam o Ai, templo é sobre deles. isso, Eu gente. É chegava sobre no isso. templo luterano, não é? Era muito bem recebido, os paramentos do padre católico já estavam lá, o missal também. Ele me dava assistência na missa, a comunidade podia ter sua missa no templo luterano. Olha que Olha só. convivência Não, linda. lindo, Gente, lindo mesmo. isso é o evangelho, Beto. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho, é né? verdade. Esse é o Obrigada, ensinamento, então, né, o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, procura a gente, eu vou adicionar o senhor depois, eu vou chamar o senhor no meu WhatsApp pessoal. Beleza. Gostei, viu? Você seja sempre bem-vindo. Ganhei minha tarde aí com o Beto e o pastor junto aqui. É isso aí.
Vai lá. Padre Beto, você é nascido em Bauru? Eu sou bauruense. Bauruense. Sou bauruense da Gema. Da Gema. Meus antepassados foram os pioneiros de Bauru. Olha. Né? Família Papassoni, o nono, o Papassoni, eu Isidoro. conheço A o gente conhece os Papassoni. O Papassoni. Cesefredo Isidoro Papassoni, ele foi um imigrante italiano que chegou aqui antes de Bauru surgir e teve uma fazenda de café. Aí veio os Camaforte, eles foram ferroviários, não é? O Baro, que era um agiota, o espanhol. Acontece, a sorte é Toda dele. família tem esses lados, né? Família a gente não escolhe. Não escolhe, né? A gente aprende a amar. E os Daniel que vieram de Santa Rita do Caratinga, em Minas Gerais. Em Minas, Que eu levo o sobrenome. Mas eu nasci, Carol, lá perto da Baixada do Silvino. do Silvino. E Bauru começou ali, né? Bauru começa ali. Começa ali. com a Ali é o passagem- Marco Zero. Ali, Bauru. Ali é o Marco Zero. Era uma passagem de tropeiro ali. Isso. E o meu. Luiz Paulo, né? Luiz Paulo já Domingues. deu uma aula pra gente aqui. E o meu avô, ele foi dono de bar na Baixada do Silvino. O Daniel. Tá. né? Então você morou ali, aonde mais os bairros que você já percorreu aqui em Bauru, Olha, quando eu- criança? Eu, assim, circulei Bela Vista, Vista Alegre. Você ficou ali naquele miolo. Cardia, naquele miolo ali. Porque eu nasci um quarteirão da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Entendeu? E a Igreja Aparecida, o pessoal da Casa do Arroz, que é um mercado que tem ali perto, os japonesinhos lindos ali. E é interessante orientais. que a Casa do Arroz era na rua Aparecida. É na Aparecida, é? Depois eles compraram a casa do meu avô, Ah. que ficava na quadra 3. Ah. Né? E aí fizeram o supermercado ali. Um abraço pra Casa do Arroz, foi Casa nosso do cliente Arroz. um tempão aqui. Um É abraço. saudade deles. E quais escolas você estudou, Beto, aqui em Bauru? Olha, eu estudei no Eduardo Velho Filho, Eduardo Velho Filho. quando estava na Araújo Leite. Uhum. Era um quarteirão de casa. Aí depois eu fui pro La Salle. La Salle. né? Grande Tudo La ali, Salle. né? Tudo, Tudo ali ali. naquele miolo ali. Naquele miolo. Ô Beto, e você teve uma infância feliz? Olha, eu tive uma infância, assim, feliz, mas, assim, bem com dificuldades. Por exemplo, a minha primeira professora, não é, que eu tive no Eduardo Velho Filho, ela tinha uma metodologia muito interessante. E eu entrei muito novo, com 6 anos, portanto imaturo e fraco, né? Então ela batia nos alunos fracos, que não assimilavam rápido o conhecimento. Gente. Eu me lembro até hoje, se eu fechar os olhos assim, eu lembro dos meus cabelos, eu tinha cabelo, né? Eu também, já tive. Eu lembro dos meus cabelos caírem assim no caderninho, Caramba, sabe? Porque ela chacoalhava você. Credo, assim, gente. meu irmão me deu o apelido de Topo Gijo, porque eu De vinha tanto puxão de orelha. com as orelhas assim, ia com as Pegando orelhas fogo. Pegando fogo. Então isso criou um trauma. Com certeza, E imagina. primeiro eu fui mal alfabetizado. Então eu escrevia guando ao invés de quando. Putz, Beto, é o reflexo. E Uma peguei educação medo de não escola. libertadora. Escola era um ambiente pavoroso. Era castigo. Era castigo. Então eu fui sendo passado de ano, porque as professoras do Eduardo Velho Filho eram amigas da minha mãe, que era Sei. professora também, só que ela não atuava. Tá. E aí chegou na quarta série, a dona Olga Bicudo foi minha Tchau. professora Olga Bicudo. de particular de língua portuguesa e matemática, para que eu pudesse passar. Sim. Estudou pra passar. Aí meus pais falaram: bom, esse menino não tem vocação para estudo, então vamos colocá-lo na sala. Porque naquela época tinha a mentalidade de que escola paga, você está pagando, a escola tem a obrigação de passar. pagar. Então passar. eu ia passar, mesmo com recuperação, mas ia passar. Tá. Aí eu fui pro La Salle. Só que, quando eu chego no La Salle, encontro um professor que vai se tornar muito, muito famoso em Bauru. Ele estava no início de carreira, só que ele não batia nos alunos fracos. Ele ironizava os alunos fracos frente aos outros. Nossa, gente. É o ensino tradicional, né? Então ele me colocou mais para baixo ainda. Puta Isso eu conto merda. no livro e tal. Aham. E isso foram momentos que eu tive que superar, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que eu vivia isso na escola, esse momento de terror, era aquele menino medroso, né? Sofria bullying dos outros, né? Na igreja eu começava a ter um ambiente acolhedor. Você E se achou começava a me tornar uma liderança na Igreja Católica, Isso na Aparecida? na Aparecida. Legal. Ô Beto, e quais eram suas brincadeiras de infância? Você brincava de celebrar missa? Você tinha já Não, uma não. coisa assim? Não, nunca fui não, nunca fui carola desse tipo. Não, pelo amor de Deus, não, isso O não. Beto brincando com os amigos. Não, a gente jogava bola na rua, Aham. de casa, salva, brincava de pique-esconde, Bolinha de gude. bolinha de Essas gude, coisas que a molecada brincava. carrinho né? de rolimã, Aham. né? A gente jogava naquelas quadras, bola naquelas quadras da Da Nuno Nuno. de Assis. Da Nuno. Era a época que não tinha grade. Aham. E o Rio Bauru já era poluído. Gente, não é? a bola caía lá. E a gente ia buscar.
E vocês pegavam? Claro, claro. Ô, Padre Beto, e com quantos anos e como foi o seu chamado aí pro sacerdócio? Bom, eu não sabia o que fazer da vida, tá? Eu estava assim na fase de descoberta. Então Sim. eu fui fazer direito. Final da adolescência, isso. Final da juventude. Da juventude. Da juventude. Tá. Eu fui fazer direito, porque alguém bateu nas minhas costas e falou, faz direito então. Vai ser advogado. Abre um leque enorme de opções, né? Aí eu fui fazer direito. Na IT? Na IT. Tá. Só que não gostei do curso, não era meu curso, fiquei batendo cabeça ali. Enquanto isso, eu dava aula no estado, porque eu tinha feito magistério. E um dia uma diretora me chamou para cobrir uma aula de história. Aí, depois daquela aula, que não foi bem aula, né? Eu comecei a pensar, eu gosto de questões sociais, eu gosto de política, né? Eu vou fazer história. Aí eu tranquei matrícula de direito e fui fazer história. Nesse curso eu amadureci mesmo. Porque aí realmente eu caí na leitura. Aí esse curso de história foi aonde? Foi na USC. Na USC, tá. Hoje Unissagrado. Unisagrado. E aí eu amadureci e falei, eu vou terminar direito. Não é? Eu não vou deixar inacabado. Não é? Ó. Concluir esse ciclo. Aí o último ano de história eu voltei a fazer direito, mas aí um amigo meu me convidou para fazer retiros espirituais em Indaiatuba, no mosteiro de Itaici. Eram retiros totalmente em silêncio. Você fica um final de semana em silêncio. Reflexão profunda. Você com o texto bíblico, né? E eu fui depois fazer um retiro de uma semana em silêncio. Nesse retiro de uma semana em silêncio, eu conto no livro, eu tive uma experiência muito forte. Uma experiência assim você pode chamar isso de viagem astral, imaginação ativa. Espírito Santo realmente, eu não sei. Só sei que eu comecei a ler o texto sugerido pelo padre naquele dia, que era o nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas. De repente, gente, eu não estava mais ali. Caramba. Eu estava numa rua, não vou contar aqui, tá? Eu estava numa rua que parecia ser uma rua oriental, cheia de barraquinhas, todo mundo vestido de túnica, e eu com camiseta e jeans, não é? E aí termina essa minha experiência, vamos dizer assim, ou vivência, eu fazendo parto de uma criança, não é? Eu entrego essa criança pro rapaz que está do lado, não é? E vou me afastando assim e vendo as minhas mãos molhadas, né? Aí de repente quando eu me afasto assim, alguém bate nas minhas costas e fala assim, é aqui? Eu falei, é. E aí voltei. Aí eu volto para Itaici. E essa experiência foi tão forte, né? Que eu não estou contando em detalhes aqui, que aí eu falei, o meu caminho é ser padre. Ali você sentiu. O meu caminho é o sacerdócio. Caramba. Lembrando que nós estávamos numa igreja e que ser sacerdote era ser um agente de transformação da sociedade. Sim. Não era alguém que queria evangelizar a sociedade. Tá? Tanto é que nós tínhamos, no retiro, nós tínhamos pessoas até perseguidas no Nordeste Caramba. e Norte, que se refugiavam ali. Eram padres, agentes de pastoral, que estavam passando um tempo ali em Itaici, porque estavam ameaçados de morte. Perseguidos. Porque denunciavam trabalho escravo e assim por diante. Né? Então era outra igreja. Hein? Então foi aí que eu descobri a minha vocação. Que lindo. E quando ele falou pra família, né? Como Não será dá pra que, pular, que né? eles reagiram? Como foi a reação da família? O que um jovem enfrenta a hora que Sua fala, mãe, eu quero seu seguir o irmão? sacerdócio? Bom, minha família, era uma família meio que não tradicional, tá? Meu pai, ele era pai de santo. Caramba! Ele vem de uma família espírita. Minha mãe é filha de sitiantes, mas aqueles católicos tradicionais, tanto é que ela vem para a cidade e vai estudar no Colégio São José. E eles casaram, e era um casamento que não era muito para ser não, porque foi bem difícil, as diferenças eram muitas. Sim. E meu pai se converte para o catolicismo depois. Né? Aí ele se torna atuante no catolicismo. Né? E meus pais eram muito liberais nesse sentido. O que meu pai falava sempre era assim: eu sou mecânico de máquina, não tenho herança para deixar para vocês. O que eu quero deixar é um diploma. Que lindo. Filho meu só sai de casa formado. Que paizão. E aí meu irmão escolheu educação física, eu tive todo esse transtorno, né, de direito, história, e cada vez eu chegava em casa, gente, eu vou ter trancado direito. Escolhi outra coisa. Aí um dia eu cheguei, falei, eu estava terminando direito, falei, gente, o meu lance é ser padre, né? E eles aceitaram de boa, só que a minha mãe falou assim, tudo bem, você faz o que você quiser da vida, mas você vai terminar direito. Você vai acabar a faculdade. Boa. Você não vai pro seminário sem terminar direito. Eu falei, tá legal. Bora. E eu tive que terminar direito para entrar no seminário. Padre Beto, qual o seminário que você se ordenou padre? Então, eu ia ser jesuíta.
Mas quando eu faço essa opção, estava chegando em Bauru um bispo chamado Dom Aloysio Leal Pena, que era um jesuíta também. E Bauru era um fracasso de vocações. Nós tínhamos só 2 seminaristas, um na filosofia e outro na teologia. E Bauru pertence à arquidiocese de Botucatu, então tem que enviar os seus seminaristas para Marília, para fazer filosofia e teologia. Aí esse bispo conversa comigo e me convence a ficar na diocese. Só que eu coloquei uma condição. Eu não quero fazer teologia em Marília, porque a teologia de Marília estava muito fraca naquela época. Não sei como é que está hoje. E aí eu coloquei como opção o ITESP de São Paulo ou o Instituto Santo Inácio de Belo Horizonte, que aliás esse era o top. Tá. Aí ele falou, bom, então me dá um tempo a pensar, porque nós temos um código de ética entre os bispos da arquidiocese, nós temos que mandar os seminaristas para Marília. Aí ele veio com a proposta, olha, você não vai nem estudar em Belo Horizonte, nem em São Paulo, nem em Marília, você vai para Roma. Caramba! Aí eu topei. Topei. E fui para o seminário de Marília para fazer algumas matérias de filosofia que me faltavam, e nesse meio de tempo ele encontrou um bispo alemão num encontro latino-americano de jovens, e ele pediu uma bolsa. Ele era um carioca muito descolado e tal, e o bispo deu a bolsa. A diocese de Munique, então, deu a bolsa de estudos. E ele me ofereceu as 2. E eu adoro um desafio. Tá? Eu sei. Isso eu deixo bem claro no livro. E aí, entre Roma e Alemanha, eu optei pela Alemanha. Roma seria tudo mais fácil. Sim, e a Alemanha, ainda que a língua, né, muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu ia estudar numa estadual, não numa faculdade da igreja. Eu ia morar num seminário alemão, onde morou o Ratzinger. O Ratzinger morou nesse seminário, né? É o Bento XVI. Bento XVI, é o segundo seminário mais antigo do mundo. Então, eu entrei para o seminário que é o Georgiano, que é o segundo seminário mais antigo do mundo, não é? Nesse seminário eu fiz a minha teologia. Aliás, não no seminário, na Universidade Estadual da Baviera, Ludwig Maximilian. Então eu vou para a Alemanha. E é bom deixar claro que eu já vi comentário dizendo assim, ele mamou na Igreja Católica e depois caiu fora. Não, ele não caiu, caíram com ele. Isso que eu ia falar, primeiro que ele não caiu, né? Caíram com ele. Eu entro para a Igreja Católica formado em Direito, Já tinha sua profissão, formado né? em História, professor, e eu ia ser o futuro coordenador do Liceu Noroeste, porque o coordenador estava saindo. Tá? E eu Não precisava mamar em teta nenhuma. Não precisava mamar em teta nenhuma. Né? Então eu entrei para o seminário dessa forma. Segundo lugar, a Diocese de Bauru não gastou um tostão comigo. Um tostão. Porque quem gastou comigo foi a Diocese de Munique. Que é uma diocese riquíssima, mas mesmo assim, ela só pagou para mim o quê? Casa e comida. Porque os meus estudos foram os contribuintes alemães que pagaram. Olha só. Porque era uma universidade pública. Pública. Então essa afirmação errônea cai por terra. Cai por terra, meu Deus. E depois, quando eu retorno, o que eu trago de dinheiro para a Igreja Católica, a Santa Terezinha, que foi a minha primeira paróquia, ela estava no vermelho quando eu cheguei. Eles desligavam as luzes na missa da noite, porque só preenchiam 3 bancos. Nossa, tava minguando. Em 3 meses, Carol e Gu, Se revolucionou. eu lotei a Santa Terezinha. Eu tirei a Santa Terezinha do vermelho. Aí depois eu fui lá pro Santuário do Sagrado Coração, que a gente começou a celebrar no salão paroquial. Não tinha estrutura ainda, Não né? tinha estrutura ainda. Basicamente eu construí aquela igreja. Não é? E fora os projetos que eu enviava para a Alemanha, não é? Para a Alemanha financiar aqui na Diocese de Bauru. Quanto tempo você ficou na Alemanha, Beto? Eu fiquei 10 anos. 10 anos, poxa, Eu tem fiz bastante história. tempo. Aí eu fiz a teologia, aí eu fui muito bem, eu tirei nota 10 com louvor, escrevi um trabalho muito interessante sobre cinema e teologia, eu fiz uma análise do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Caramba! Os alemães adoraram, tirei nota máxima também, publiquei como livro, na Alemanha foi o meu primeiro livro. Aí com isso eu ganhei uma bolsa de estudos para o doutorado. Então, fui em 91, voltei em 98. O que é bom a Alemanha quer. Fui ordenado padre aqui em Bauru, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, com 2 bispos, aliás, Dom Aloysio Leal Pena e o Dom Ziebler, que era o bispo auxiliar de Munique. E aí retornei para fazer o doutorado. E aí eu fico mais 5 anos. Caramba. Como padre. E aí vem um E fazendo o outro porém. doutorado. Como padre na Diocese de Munique, né? Eu cuidava da comunidade de língua portuguesa. Que legal. Né? Grande a comunidade lá? Nós tínhamos lá
2.500 portugueses, 3.600 brasileiros, fora os africanos de língua portuguesa. Né? Que lindo. Então, que intercâmbio cultural. E depois, nos 2 últimos anos de doutorado, eu tive que me afastar. Então eu assumi um convento, a gente chama de Betânia. É um convento de freiras aposentadas. Ganhei 35 avós. Que bonitinho. E eu só tinha que celebrar a missa para elas. Uhum. Então, assim, que tinha que levantar às 15 para 5 da manhã. Olha que fofura! Ai, que delícia! Eu ganhei 35 avós. Isso né? que eu ia falar. Nossa, não. elas devem ter te abraçado, E a assim. despedida foi terrível. Né? E eu convivi. E ali, Carol, faço um depoimento aqui. Ali eu senti na pele o machismo da Igreja Católica. Caramba, forte. Porque né? eu tinha ali mulheres que vivenciaram a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, a Segunda Guerra Mundial e algumas que vieram do leste europeu que enfrentaram a dominação russa, soviética, aliás, né? Então eram mulheres de uma experiência de vida, de uma garra, fortes, uma força né? aí, de uma espiritualidade, e elas estavam contentes que um garotão sem experiência nenhuma estava ali para celebrar a missa para elas. Elas não podiam, claro que uma delas podia celebrar a missa. Claro que pode. É verdade. Precisava de um Aliás, homem. hoje que está começando assim as mulheres a ficarem mais próximas também nas administrações, né, no Vaticano, né, junto com os papas, que até o Papa Francisco, amiga dele, né, ficou ali perto, isso, deixaram ela chegar perto. Mas acho que falta muito essa Não, tá coisa, né? engatinhando, Tá tá engatinhando. engatinhando. Eu vou pular a minha, vou dar sequência depois aqui, aquela lá que derrubei, tá? Tá. Beto, recentemente, um ex-seminarista de 33 anos, de nome Brendo Silva, publicou o livro A Vida Secreta dos Padres Gays. Nesse livro, ele conta aí a sua experiência dentro de um seminário católico, revelando a existência de uma organização secreta, paralela e sistemática entre o alto clero e os próprios seminaristas em suas relações homoafetivas. Na sua vida dentro do seminário, você presenciou essa realidade? Você sentiu? Porque ele fala que é muito vívido isso dentro dos seminários, né? Pelo menos lendo o livro e o que ele defende. Como foi a sua experiência diante desse fato dentro do seminário? Olha, eu conheci o Brendo, no livro dele eu dou um testemunho, ele faz uma entrevista comigo, ele fez um trabalho muito sério. Antes do Brendo, teve um livro chamado No Armário do Vaticano, que saiu em 2019. Do Brendo também? Não, é de um jornalista francês. É esse que é do Papa Bento XVI, ou não? Que fala do Isso, fala do Bento XVI, ele entrevista Uma cardeais do Vaticano. homossexualidade dele, né? Ele prova, por A mais B, que no Vaticano, pelo menos, isso se reflete no mundo inteiro, se no mundo 5% são gays e 95% são héteros, formados de héteros, na igreja é o contrário, no Vaticano é o contrário. Então é isso. Porque tinha isso, né, da pessoa... Tipo, eu não quero, né, mostrar uma fuga, a minha... Isso, e aí vou virar padre, né? Isso, Carol. Quando eu entrei, eu tava conversando com meu irmão sobre isso agora de pouco. Quando eu entrei pro seminário, tinha a galerinha gay, mas era uma minoria. Tá. A grande maioria era hétero. Isso início da década de 90. Tá? E eu vou pra Alemanha. O que aconteceu da década de 90 pra cá vem acontecendo. Os gays jovens que não querem se assumir, né? Então eles veem no seminário uma saída. Uma saída. Porque você entrou pro seminário, ninguém mais questiona a sua sexualidade. É verdade. Entendeu? Vai ser padre. Ótimo. E você sobe de status. Sim, ninguém vai te encher. Você ganha mais status, você não vai ser discriminado, né? Você não vai sofrer. Né? Só que eles entram sem vocação. Tá aí. E aí encontram outros lá. Sim. Estão pelo mesmo motivo. Ali começa a promiscuidade. Ou relacionamento íntimo entre eles. E rola mesmo, Beto. Rola não tem mesmo. tabu mesmo. Lá dentro, quem tá lá dentro é claro, é sábio e... rola mesmo. E aí eles vão focar no quê? Eles vão focar em duas coisas. Estética e poder. Isso vem acontecendo desde a década de 90. Estética é assim, senta numa igreja, hoje, para ver uma missa, faz essa experiência. Então, você vai ver o padre com renda, mas muita renda. É um lance feminino. Sim. Muita renda. Aquela vestimenta... O sapato tem um saltinho, tem né? um saltinho, muito coroinha menino, enfim, a roupa bem suntuosa, né? E poder. Então, cheio das franjas, né? Das isso, coisas. e muito babado, muita renda. Tem. E poder. Então eles começaram a subir na hierarquia. E aí um bispo, que é um gay praticante, que já teve relações com vários ali, né, ele pode indicar nomes para futuros bispos para o Vaticano.
E esses gays praticantes começaram a indicar nomes, que eram de outros gays. Então você vai tendo uma hierarquia bem contaminada. Então a conjuntura hoje da Igreja Católica é muito difícil. Nada contra. Não, a gente Nada tá batendo, contra, a gente tá nada batendo uma foto só, né? Colocando não, a realidade. Não, mas nada contra. Apenas mude o discurso. Sim, fica uma hipocrisia. Esse Exatamente. negócio, Desculpa, esse eu não tô lance do julgando. padre não poder casar. Mas, É mas- um humano, é um ser humano. Mas aí que no armário do Vaticano, Brendo também, eles mostram que o discurso, então, tem que ser, para eles se manterem no jeito que está, o discurso tem que ser contra a queda do celibato, então a favor do celibato, um discurso homofóbico, contra os gays, não é? Cara, desculpa, eu não quero julgar a religião, mas que hipocrisia. É uma tremenda hipocrisia. É uma hipocrisia. É. Porque a maior concentração tá dentro da igreja e eles não liberam pra ele. É. Roda aí, Fia, senão a gente tá... Porque às vezes é o proibido, né? Estranho. E vamos lá. Vamos lá. Padre Beto. A gente até já conversou sobre isso Ué, aqui em off, vai que a gente tá pôr no ar conversando também, agora. viu, gente? Em Ixi, off, vocês como? pensam que não? Sim, o Brasil, né, sempre foi um país de maioria católica. Porém, nas últimas décadas, a religião evangélica vem tomando força. Aí a gente viu, né, agora também com a pesquisa do IBGE, que existe uma projeção aí que em 10 anos seremos predominantemente uma nação protestante. Por que você acha que isso está acontecendo na Igreja Católica? Porque ela não evoluiu. Parou no tempo. Ela parou no tempo, ela continua com a mesma liturgia. Então não se debate essa questão de como eu vou celebrar a vida, né? Como é que eu vou celebrar a Eucaristia, de que forma. Eu tentava introduzir algumas coisas, entendeu? Por exemplo, eu pedia para a banda tocar uma Legião Urbana, tocar um Raul, não é? Que tinha tudo a ver com a homilia que eu Nossa, desenvolvi. Raul tem aquela música Ave Maria da Rua que é maravilhosa. maravilhosa. Não, e aquela Tente Outra Vez. Tente Outra Vez é meu, linda. Isso é uma música de autoajuda, né, cara? Tipo, Exatamente. patente, É. levante e comece a andar. Ou então eu projetava, ao invés de ter o salmo cantado, eu projetava um trecho de filme. Por isso que a juventude gostava tanto de você, né? Gosta até hoje, Eu né, acho que Beto? é por causa disso. Mas se a Igreja Católica não se renovar, e não só na questão da liturgia, mas a questão também das normas. Sim. Pô, na Igreja Católica você não pode se masturbar, que é pecado. Sexo antes do casamento é Não pecado. pode. Camisinha é pecado. Não pode ser gay. Anticoncepcional. A prática homossexual é pecado. É pecado, Né? tudo é Enfim, se ela não mudar essas regras, claro que ninguém fica. Ela vai se esvaziando, esvaziando. Não é? Porque daí não chegam novos adeptos. Claro, Espanta, né? espanta. Não tá falando a linguagem. Agora, você olha as igrejas evangélicas aí, com louvor, com banda, com Luzes. Não tô dizendo que talvez eu concorde com tudo, mas sabe, assim, já põe uma outra proposta. Claro, né, Beto? com certeza. Pelo menos é uma proposta para os dias de hoje. De hoje. Uhum. Tá atualizada, ela é Atualizado. atual. Exatamente. É. Eu posso questionar. Tem umas que mas- exageram. mas eu acho que pelo menos se atualizaram. Sim. Né? No linguajar, Muito bem atualizada. É muito bem atualizada. É. Então a igreja ela precisa mudar. Caso Sei. contrário, ela vai perder cada vez mais. Mas, Beto, esses dados não chegam pro Vaticano? Isso não preocupa Claro que eles? chegam. Claro que Cara, chega. mas e aí, não vão ficar na inércia? Vão perder mas mesmo? a zona de conforto continua a mesma. Entendeu? Eu acho que a O coisa, poder de outrora a aí. coisa tem que piorar pra água bater no joelho e aí então começar a fazer alguma coisa. Beto, na sua opinião, o que se esconde por detrás da renúncia do Papa Bento XVI? Foi esquisito, né? O Bento XVI ele não conseguiu lidar com os inúmeros casos de pedofilia. Começou a explodir, Começou a né? explodir. Lembra daquele filme Segredos Revelados? Spotlight. Sim. Né? Esse filme é muito bom. Forte esse filme. Tem no YouTube. O bispo de Boston, o Monsenhor Law, né? Ele encobriu mais de 100 e poucos casos de pedofilia na sua diocese. Depois ele se afastou, né, de ser o cardeal e ele foi para onde? Ele foi morar na igreja de Santa Maria Maggiore, a segunda igreja melhor de Roma, não é? E acabou a sua vida tomando melhor vinho, né, comendo melhor queijo. É assim que a igreja trata. Então, quando isso começou a estourar, o Bento XVI não teve força para lidar com isso. E também teve o caso do banco do Vaticano. Verdade. Né? Então aí ele fez uma coisa ótima. Acho que foi a única coisa que o Ratzinger fez de bom na vida dele. Foi relembrar ao mundo que o Papa pode renunciar.
É porque mesmo, fazia né? tempo, né? Porque os Anos papas e iam, anos. ficavam até morrer, né? Até morrer. E Aham. todo mundo pensava que Até era morrer. assim, ponto final. Não, ele lembrou ao mundo que o Papa pode renunciar. Tipo, eu Isso não muito quero, bom. não é pra mim, não quero, não quero, tô conseguindo. Tô conseguindo, tenho mais idade, vou passar pro mais jovem. Então, por isso também, né, que tem essa coisa do Papa quando ele chega, quando ele é Papa, né, ele fica Papa, ele já tá bem velho, né, já tá assim, bem de idade, né? Geralmente é seus 70 e poucos Então, anos, né? já é um senhor, né? Mas mas- acho que a ideia é pra que fique pouco mesmo, É né, isso Carol? mesmo. É Mas- alguém que não vai viver Entendo. muito. Mas é Entendo. positivo. É Isso- positivo. isso É positivo? Porque Mas alternância, né? João Paulo II, ele ficou muito tempo no papado. Ele ficou muito tempo, ele entrou mais novo, né? E só saiu assim, quando ele saiu, morreu, por causa do atentado. Do atentado, que ele, É. depois disso ele ficou, né? Agora, você imagina, ele era um papa conservador. Ele desconstruiu toda a igreja latino-americana. Você tá brincando. Então ele foi aguardando os bispos progressistas se aposentarem para substituí-los por bispos conservadores, né? E começou a dar força a movimentos conservadores, como a Renovação Carismática Católica, a Opus Dei. Enfim, ele mudou. A renovação carismática é conservadora? É conservadora. Olha que louco, eu achava que ela era Ela tem uma estética É a estética só. assim, renovada, Renovada. atualizada, progressista, uma estética, mas o discurso é Conservador. extremamente moralista. Olha só, a gente Caramba, a gente não sabe. Padre Beto, os católicos dizem que o Papa Francisco teve um papado aí mais progressista, né? Você acha que de fato isso aconteceu? Ó, existe uma piadinha, ele era jesuíta, tá? É. Existe uma piadinha nos bastidores que os beneditinos chegaram pro Papa e falaram assim: Sua Santidade, nós podemos fumar enquanto a gente reza? Aí o Papa ficou nervoso, né? Falou, não, claro que não. Vocês vão rezar, depois de vocês rezarem, vocês vão fazer o que vocês quiserem, até fumar, não tem problema. Mas enquanto estiverem rezando, vocês vão rezar. Aí os beneditinos saíram de cabeça baixa. Né? Aí vieram os jesuítas e falaram assim: Sua Santidade, nós podemos rezar enquanto a gente fuma? Entendeu o que é um Entendi. jesuíta? Jesuíta é isso. E eles elegem um jesuíta justamente para fazer que papel? O Francisco tinha o papel de sinalizar para o mundo que a igreja estava se renovando. Sei, Se abrindo. sim. E Se abrindo. teve, e conseguiu. Não, ele conseguiu sinalizar. Conseguiu sinalizar. Mas sim, ele não sim. modificou nada. Não, é. De fato, não Você teve acha que de nada, fato né? ele não conseguiu ou ele Não não. deixaram. Eu tenho Não, minhas tipo, não dúvidas. conseguiu por isso. Por ele Eu não... tenho minhas Você dúvidas. acha que ele era só, tipo, vamos. Eu acredito Marqueteiro. que sim. Marqueteiro. Marqueteiro. Tá. Eu acredito. Marqueteiro, você acha que ele era mais marqueteiro? Basta ver o funeral. Você quer expressão mais egocêntrica e expressão de poder do que o funeral do Francisco? Mas não foi super simples? Mas de ser simples e aí escolher Santa Maria Maggiore para ser o seu Túmulo, né? ele fez parar Roma. Se ele tivesse sido enterrado lá entre os outros papas, ele seria mais um entre outros. Hoje não. Tá Hoje vendo? Então você pecou vai... nesse lado. Ele quis ser Marketing. simples, mas. Ele parou Roma, parou o mundo, parou Roma, né, fez um cortejo, né, e hoje ele é um diferencial. Você pode ir visitar o túmulo do Francisco em Santa Maria Maggiore. E é só o dele lá. Caramba, não tinha Papa. pensado desse lado. Beto, e o que podemos esperar do novo Papa Leão XIV? Boa Nada. pergunta. Nossa. Nada. Ele foi eleito para ser simplesmente o Papa, colocar os pingos nos is. Ele já declarou, né, que família é pai, mãe e filho, ponto final. Homem, mulher e filho, né, e não fazer diferença nenhuma. Não espere nada desse Papa, porque ele Então já daqui 10 anos vamos ser majoritariamente Majoritariamente evangélicos. Tá aí. Eu posso estar enganado, tá? Mas Ah. aí vocês podem checar a porcentagem. Me parece que é 53% de católicos e 47% Já tá próximo. de evangélicos, né? É. Só que a gente tem que prestar muita atenção. Esses 53, se for 53, tá? Esses 53 de católicos não são católicos praticantes, na sua maioria. Você pode colocar São fiéis ali, né? 20% de católicos praticantes mesmo. Porque o restante é aquela criança... São católico não praticante. aquela Uhum. criança que foi batizada católica, e quando questionam ela, você de que religião? Eu sou católico. Mas ele não frequenta. Tá. Agora, os 47% de evangélicos, São mesmo, evangélicos. né? esses Mesmo. são evangélicos mesmo. Sim. Entendeu? É. Bora lá. Padre Beto, o que é Deus? Deus é um ser superior que deu origem a todo o universo, que emana, por sua vez, amor,
né? Acho que o único afeto que nós podemos dizer que se aproxima dessa vida que é Deus é o afeto de amor, não é? E é um ser que você pode entrar em sintonia com ele sendo uma pessoa que ama. Ó, Tá? bonito. Você não entra em sintonia com Deus através de palavras, através de uma música, não, é através do ser, através do amor, amando. Amando. Boa. Betão, se o Evangelho nos ensina que Deus é amor, é isso. É isso. Peraí que o restante Que tá é o que aqui. ele vem ensinando, né? Porque a maioria das igrejas cristãs, aí eu não falo só de católica, Tá. de todos os cristãos, abominam o amor homossexual. Se Deus é amor. Então, é uma contradição muito grande, né? Porque o amor sexual é amor, né? Tem E Deus? É Deus? é Deus, né? Então Deus está ali, presente. Por isso que eu faço casamentos homoafetivos. Né? Eu já fui Porque eu vários, sei deliciosos. que Deus está presente ali, né? Então, e não só isso. Se você perceber bem, quando um católico vê um evangélico, ele vê alguém que não vai ter salvação. Porque para ele só o católico salva. Pode. O evangélico é a mesma coisa. Né? Enxerga o católico como aquele que adora imagens, que não vai se salvar por causa de um monte de coisas, que ele não acredita, o evangélico não acredita. Quando o católico vê um espírita, pronto, o espírita é coisa do demônio. Né? Aliás, eu já vi padre na Canção Eu já vi Nova também. dizer que o espiritismo é coisa do demônio. Eu também já vi. Gente, isso é um desamor terrível. É você não amar o outro. É o irmão seu, né? É um irmão seu. Uma vez eu era padre aqui na Diocese de Bauru, eu sempre recebi o pessoal assim pra missa, ali na porta e tal. E apareceu uma moça, né? E ela falou: padre, eu tô em pecado. Eu falei: por quê? Ela falou assim: então, eu venho na sua missa aqui, mas eu vou no Centro Espírita Amor e Caridade também. Né? Aí eu falei: mas por acaso buscar conhecimento é pecado? É isso Você aí. está buscando conhecimento. Você vai encontrar contradições do que é dito aqui, do que é dito lá. O que você vai fazer com essas contradições? O problema é seu. Põe na sua né? balancinha e decide. Exatamente. Né? Mas buscar conhecimento não é pecado. E outra, gente, pelo amor de Deus, olha para a história de Bauru. Se nós pudéssemos eleger uma Madre Teresa de Calcutá de Bauru, seria um espírita chamado Paiva. Paiva, é verdade, o Paiva. Foi um espírita, Sim, um Paiva. espírita que deu show em qualquer católico e qualquer evangélico dessa cidade. Qualquer cristão aí. Qualquer cristão. Esse Coloca foi. todo mundo Caramba, no olha, chão. a gente nunca falou E é um dele aqui. espírita, Sim. entendeu? Como é que eu posso falar que um espírito é coisa do demônio? Então, Vendo um homem como esse e outros exemplos. Né? sim, sim. Mas e aí, Beto, ainda não chegou na resposta que tem. Por que condenam e abominam o amor homossexual? Porque não consegue. Não dá uma explicação isso. Não tem explicação isso. É do homem isso, né? É do homem. Porque Jesus foi tão claro. Né? Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Acabou. Como eu vos amei. E há exemplos ali, né? Jesus primeiro não vai falar nada sobre sexualidade. Né? E uma vez ele é convidado, quer dizer, tem um centurião romano, né? Que tem um servo que está doente. E ele ouve falar de um tal de Jesus que está curando. E ele vai então à procura dos fariseus da sua cidade e pede para procurar esse tal de Jesus e trazê-lo para curar o seu servo. Tá? Essa passagem é muito significativa, porque um centurião romano tem 100 homens sob o seu comando. Ele é um cara poderoso. Sim. E um servo naquela época não significava nada, a não ser que esse centurião tivesse um servo, ou esse servo, como um servo íntimo. Ou seja, uma relação homoafetiva com ele. Aí sim ele tem motivo de estar tão preocupado e aflito. Pra mandar procurar Jesus pra trazer. Porque se ele tinha mais 99 ali. E Jesus não era nenhum ingênuo. Sim. Tá? Sim. Ele sabia o que era um romano. E um romano não tinha religião judaica, hein? Ele cultuava o panteão romano, os deuses romanos, né? Então Jesus não só se propõe a curar o servo e cura e mantém essa relação, tá? Ele elogia a fé do romano. É como se um católico elogiasse a fé de um espírita, de um evangélico, né? Então, para você ver como as religiões cristãs não estão seguindo Jesus. Não tá seguindo o evangelho em nada. Ela segue muito mais Paulo do que Jesus Cristo. Boa. Padre Beto, com a sua excomunhão, quem ganhou foi o amor, né? Você fundou sua própria igreja, a Humanidade Livre. Conta pra gente um pouco dela.
Então, a humanidade livre ela tem um conceito assim, que nós só temos um dogma. Existe um ser superior que quer que todos tenham vida e vida em abundância, sendo a segunda parte a mais importante. Tá? Então, todos são bem-vindos na humanidade livre, todos podem ter a sua crença. Tá. Eu tenho certeza que na missa da humanidade livre tem pessoas ali que acreditam que a comunhão é realmente o corpo de Cristo. E tem pessoas que acham que aquilo ali é só simbólico. Tá, Não importa. tá. Não importa. Tem pessoas que são reencarnacionistas. Então, isso que eu ia Tem perguntar. pessoas que não são. Não importa. não importa. Nós não vamos entrar nessas questões. A nossa questão é amor. Que lindo. Entendeu? Tem pessoas de direita, tem pessoas de esquerda ali. Nossa questão é o amor. E convivendo, hein? E convivendo. Nós só lemos o Evangelho Tá. na missa. Não lemos o Antigo Testamento e Boa. nem o Novo Testamento. Só Jesus. Isso porque o Padre Beto veio de um berço cristão. Tá? Se surgir alguém com um berço budista para ser padre na humanidade livre, ele vai ser padre, só que ele vai falar de Buda Sim. e vai ter as práticas budistas. Perfeito? Então, a humanidade livre não tem regras morais. Tá. Você é como diz a frase de Santo Agostinho, né? Ame e faça o que quiseres. Tá? Então siga a sua natureza, desde que o amor esteja com você. Muito bom. E quais cidades ela está? Olha, eu nunca tive a prática de fazer crescer Tá. a humanidade livre. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Tá? Tá. Eu criei a humanidade livre para que eu pudesse continuar a exercer meu ministério. Sim. Se aparecer, joia, legal, a gente expande. Não é? Mas nós já tivemos em São Paulo, tivemos em Vicentina, Mato Grosso do Sul, não é? E em Fortaleza. Mas por enquanto estamos só em Bauru. Tá. Tá? E quem quiser participar de Isso que eu uma ia missa, perguntar. Quando acontecem, então? todos os as domingos, missas? às 19 horas, Todos os domingos. todos os Tá. domingos, 19 horas, na rua Abraão Raul, Raul. 769. Tá. E todo mundo é bem-vindo, então? Todo mundo é bem-vindo. Boa. Beto, pra gente finalizar, eu queria ficar mais 2 Eu programas também, eu aqui também. conversando com você. Qual a liberdade que a humanidade tanto precisa no momento? É a liberdade de se livrar dos preconceitos, né? Ótimo. Eu acho que é a liberdade de preconceito. Eu acho que o que já- mais assim divide o ser humano são os preconceitos. É o branco que acha que é mais importante ou mais inteligente do que o negro. É o hétero que se acha É melhor o hétero que que acha o melhor homossexual. o homossexual que já acha também do hétero. Enfim, A vaidade, né? as Beto? religiões que se dividem, porque tem Sim. preconceitos umas com as outras, não é isso? Enfim, é a liberdade de preconceito. E a liberdade do medo. O ser humano tem muito medo. Tem. Eu senti isso com a minha excomunhão. Muitas pessoas concordavam com aquilo que eu pregava, porque eu lotava a missa. Sim. Não é? Aliás, aqui eu não vi uma pessoa falar Não teve um hater. ruim de você, Não teve mal. um hater. Não teve um hater hater. até agora. Então, Ai, que delícia. Só falando Viva bem. o amor! mas se você perceber, muitas pessoas continuaram na Igreja Católica. Por quê? Qual é o medo? É. É a salvação. Ah, É o Novo É Testamento. o medo da É condenação. o Velho Testamento, né? Entendeu? Exatamente. Vamos ter que finalizar, finalizar Beto, a porque nossa a gente tem 10 entrevista de hoje. Padre Beto, reforça Delícia. então o convite para os ouvintes. Eles estão perguntando aonde que adquire o livro, né? O Homem que a Igreja Não Quis. Fala pra gente como conseguir seu esse merchan livro aí. aí. Olha, o Homem que a Igreja Não Quis, por enquanto, você adquire através da Amazon, ou então Olha, um legal. livro também, o site Um Livro, enfim. Mas vai chegar nas livrarias. Agora, seria muito legal você ir na livraria da sua cidade e pedir, eu quero Boa. o livro O Homem que a Igreja Não Quis. Muito Boa. bem. Tá? Betão, para quem quiser entrar em contato aí para adquirir o livro, talvez direto com você falou da importância de ir na livraria, pedir, mas se precisar falar com você, acompanhar seu trabalho, sim. agendar entrevistas, enfim, você pode deixar os seus canais aí pra galera? Claro, o meu Instagram é padre_Beto_oficial. Boa. Eu tenho um canal, aliás, uma página do Facebook, que é Padre Beto. Tem o canal do YouTube, Padre Beto. Mas tem o meu WhatsApp, 14 99712 8445. Brincar de Auriverde, repita. 14 99712 8445.
45. Lembrando que eu faço casamentos Aham. Lindos em chácaras, casamentos. em bufês, numa praia, enfim, no lugar que você quiser, que os noivos quiserem, eu estou fazendo o casamento e faço casamento por todo o Brasil. Né? E o casamento que a gente celebra, já que é o amor deles, a gente faz do jeito que eles querem. É lindo, Carol. É lindo. Tem poesia, tem texto, tem música. É muito Não, bom. quando ele fez a da minha amiga, que foi na igreja, foi lindo. Eu tô imaginando agora. Padre Beto, a gente quer saber, todos os convidados que passam por aqui, a gente faz uma pergunta, com você não vai ser diferente, vamos aquela fazer a mesma dourada, pergunta. sabe? Pra emblemar. Pra fechar. A gente quer saber do Padre Beto o que é de boa pra você. O que é de boa pra mim É. uma amizade verdadeira. O que é de boa é um abraço. Né? O que é de boa é a presença humana. Eu gosto muito de gente. Aê, obrigada, Beto. Beto. Muito obrigada. Beijo no seu coração, meu irmão, como eu te amo. Obrigado por tudo. Você é muito importante na minha vida. E muito importante pra todos, né? Pra Bauru, pra todo mundo aí. Muito Você obrigado, Carol. Pica com PH. Você é pica um PH. Obrigada, Beto. Até a próxima, viu? Valeu. Obrigado.